Bom dia, meninos e meninas. Então, como eu falei para vocês na última aula, nós iríamos iniciar a falar sobre as desigualdades no mundo atual. Nunca se produziu tanta riqueza e se atingiu um grau tão elevado de desenvolvimento econômico e tecnológico como na atualidade. O crescimento acentuado da economia de alguns países, verificado principalmente durante a segunda metade do século XX e do início do século XXI, foi, no entanto, acompanhado de um crescimento das desigualdades socioeconômicas ao redor do mundo. Então é comum nós observarmos diferenças entre áreas, tipo assim, no mesmo lugar, só que com disparidades econômicas muito grandes. Como até na página 378 e 379 do livro de vocês, a gente consegue observar uma área bem simples, palafitas, casinhas sem nenhuma estrutura e ao lado, contrastando, grandes prédios, provavelmente de umas pessoas com poder aquisitivo bem maior. E não é distante da gente, aqui mesmo, na região, lá em São Luís, nós temos a ponte do São Francisco, e abaixo da ponte nós temos várias casinhas. Eu não sei se ainda tem, mas creio eu que sim, que faz séculos que eu não vou lá, não passo por lá. Aí, logo em cima nós temos o bairro, um dos bairros mais nobres de São Luís, que é o Renascença. Então, a gente consegue ver essas desigualdades socioeconômicas bem claramente ao nosso redor. Então, a desigualdade socioeconômica ela pode ser verificada nas paisagens por meio de contrastes refletidos nas condições das moradias e na infraestrutura de bairros em cidades de diversos países. Entre os países do mundo, a desigualdade socioeconômica também pode ser verificada. Neles, uma pequena parcela da população detém a maior parte das riquezas e a grande maioria vive em condições de pobreza ou de extrema miséria. De acordo com estimativas do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNDU, em 2013, cerca de 767 milhões de pessoas, ou cerca de 11% da população mundial, viviam com menos de $1 por dia. 1,90, dólar por dia. Gasto diário mínimo estabelecido como limite da linha da pobreza. Além disso, estudos realizados entre 2014 e 2016 mostram que 1 em cada 9 pessoas no mundo sofria de desnutrição. Como a gente pode observar nesse gráfico, nesse mapa, e um gráfico ao lado, da proporção da população abaixo da linha da pobreza de 1990 e em 2013, Então, o de vermelho é a porcentagem da 1990, 62%, por exemplo, a Ásia Oriental e do Pacífico. E ao lado nós temos a porcentagem da população que vive nessa margem, Então, entre as causas dessa disparidade socioeconômica e desigualdade de renda entre a população de um país está a má distribuição de riqueza, que ocasiona grandes diferenças de produção e de divisão de rendimentos entre alguns países. Podemos verificar a desigualdade socioeconômica, só voltar aqui, entre as nações e continentes, por exemplo, ao observarmos que na região da África subsaariana, 44% das pessoas viviam abaixo da linha de pobreza em 2013, enquanto na Europa
E na Ásia Central, apenas 2% da população se encontrava nessa condição. Então, é uma disparidade muito grande para um planeta tão grande, né? A distribuição de renda. Aí nós temos alguns conceitos que para a gente definir o desenvolvimento socioeconômico de um país, de uma região. Diversos indicadores são usados para medir o nível de desenvolvimento socioeconômico de um continente, um país ou uma região, assim como as desigualdades e a qualidade de vida de sua população. Em muitos casos, dados econômicos como Produto Interno Bruto, que é o PIB, e suas taxas de crescimento, assim como a renda per capita, são tomados como referência. No entanto, nenhum desses indicadores traduz isoladamente as desigualdades sociais. Para entender o motivo, nós precisamos conhecer o que esses indicadores significam no conjunto e no contexto de um país, tá bom? Então, o PIB é um indicador econômico que representa a soma de toda a riqueza gerada por um país em determinado período. Geralmente, se faz por ano. Quando vocês, por exemplo, assistindo no jornal, vocês observam muito, eles falam, diminuiu o PIB do Brasil, o PIB dos Estados Unidos, o PIB não sei da onde, o PIB. Então, geralmente, esse indicador ele é medido anualmente, só que às vezes acontece em períodos mais curtos. Na maior parte das vezes, utiliza-se o PIB anual como referência para analisar o crescimento econômico de um país, pois ele representa a soma de todos os bens e serviços produzidos ao longo do ano. A renda per capita, por sua vez, ela é obtida também anualmente, dividindo-se o valor do PIB de um determinado ano pelo número de habitantes de um país. Então, ou seja, pega-se o número do PIB, o que foi gerado socioeconômico, de crescimento econômico de um país, e se divide pelo número de habitantes daquele país, que aí a gente vai ter a renda por habitante, que chamamos a renda per capita, tá? O resultado dessa divisão representa a renda média de cada habitante, ou seja, a renda por pessoa ou per capita. Observe o mapa a seguir e verifique a diferença de renda entre alguns países. Como vocês podem observar nesse mapa, onde temos acima de 24.999 nas regiões em marrom. E nas regiões mais clarinhas, são as regiões mais pobres, abaixo de $1.000 por pessoa. Tá? Isso por ano, porque a renda per capita ela é medida anualmente. Então, enquanto alguns países têm acima de 25 mil por pessoa, outros nós temos lugares situação econômica bem complicada. Aí outro fator também, o primeiro passo para compreender as desigualdades socioeconômicas globais é diferenciar o desenvolvimento de riqueza. O desenvolvimento, ele significa o quê? O crescimento econômico acompanhado do crescimento social, tá? Trata-se, entre outros aspectos, de melhorias na qualidade dos serviços oferecidos à população e na qualidade de vida. O PIB, ele falha ao traduzir o desenvolvimento, porque um país ele pode gerar muita riqueza e isso não se reverter em investimentos governamentais para melhorar a vida da população como um todo. Ou seja, o país ele pode receber muita riqueza, produzir muita riqueza, gerar muita riqueza, mas
esses investimentos eles não são feitos para que a população tenha uma qualidade de vida, para que tenha estrutura, que tenha bons hospitais, para que se desenvolva socialmente falando. Então, o desenvolvimento ele só é considerado um país em desenvolvimento ou um país desenvolvido quando se tem esse desenvolvimento econômico atrelado ao crescimento social, a maiores qualidades de vida, a hospitais bons, escolas boas, toda essa estrutura social, tá? Então, já o indicador de renda per capita, embora nos permita ter uma noção geral da situação do desenvolvimento de cada país, também não demonstra a realidade de seu desenvolvimento, pois a riqueza produzida não é dividida igualmente entre a população, como a média indica. Então, nesse gráfico aqui, nós vimos que tem países que é acima de 24.999. Só que nem todo mundo daquele país ganha esse dinheiro por ano. Então, se faz uma média para se ter um indicador daquele país, mas não que aquela riqueza ela seja distribuída igualmente por toda a população, tá? Para contornar esse problema, outros dados socioeconômicos divulgados pela ONU por intermédio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento são utilizados para medir o grau de desenvolvimento de um país, uma região ou um continente, a expectativa de vida, que indica o número estimado de anos que os indivíduos de uma população possivelmente viverão a partir de seu nascimento, a mortalidade infantil, que indica o número de crianças que morrem antes de completar um ano de vida em cada grupo de 1.000 crianças nascidas vivas, e o analfabetismo, que indica o número de pessoas acima de 15 anos que não sabem ler e escrever entre a população total de determinado país ou região. Então, como nós observamos esse mapa aqui, ele mostra a expectativa de vida em diferentes países. Podemos perceber, por exemplo, o contraste entre os continentes. Aonde, em vermelho mais escuro, nós temos acima de 75 anos. Observem a China, que eu falei para vocês. A China, os Estados Unidos, o Canadá. E os países mais clarinhos, onde tem esse cinza é porque os dados eles não foram encontrados, tá? Países mais claros, ou muitos países da África estão nesse nível, tá bom? Então, hoje falei demais, nós ficamos por aqui. Amanhã nós vamos falar sobre o IDH, tá? Como ele é calculado. Tchau, tchau. Beijinhos.